Sabe, quando a gente olha para essas duas máquinas à primeira vista, parece que fazem a mesma coisa, né? Carregam e movem material. Mas o design é da água para o vinho. Uma é toda compacta, ágil, a outra um gigante robusto e articulado. Por que essa diferença toda? De onde isso veio? Pois é, essa é a pergunta que vale a pena fazer. E a resposta, olha só, não está só na prancheta do engenheiro, não. Está na história. É mergulhando no passado de cada uma que a gente entende por que elas funcionam do jeito que funcionam e, mais importante, por que os riscos de cada uma são tão diferentes. É que a história de uma máquina não é só uma curiosidade, sabe? É como se fosse um manual de instruções que não vem na caixa. É essa história que explica tudo, por que os controles são de um jeito, por que ela se move de uma forma específica e, o principal, onde mora o perigo. É exatamente isso. Para operar qualquer máquina com segurança de verdade, o primeiro passo é entender qual era o problema original, aquele problema que ela nasceu para resolver. Porque, no fim das contas, a forma, os comandos, os riscos, tudo isso é consequência direta da sua certidão de nascimento, por assim dizer. Então vamos começar pela menorzinha, a mais ágil dela. A história da famosa mini carregadora, a skid steer, começa num cenário bem diferente do que a gente imagina. É uma história de pequena escala que nasceu de uma dor de cabeça bem específica e que precisava de uma solução assim genial. Imagina só a cena. Como é que se limpam um estábulo, um celeiro, lugares super apertados, com aqueles tratores enormes e desengonçados? Era quase impossível. A solução tinha que ser uma máquina pequena, mais forte e, o mais importante de tudo, super, super ágil, capaz de dançar num espaço minúsculo. E a coisa aconteceu rápido, viu? Tudo começou lá em 57, com essa solução para uma fazenda. Daí para frente foi um pulo. A ideia foi para a indústria, a Bobcat virou praticamente o sobrenome da máquina. Nos anos 70 e 80, ela simplesmente invadiu a construção civil, a indústria, e para fechar, nos anos 90 ainda veio a versão de esteiras, a CTL, para dar aquela tração extra e não ter tempo ruim. Mas qual é a mágica por trás de tanta agilidade? Tá tudo no nome, skid steer, ou direção por derrapagem. A sacada é que as rodas não viram. Em vez disso, a máquina acelera as rodas de um lado e freia ou até inverte a rotação das do outro. O resultado, ela consegue girar em cima do próprio eixo. É uma ideia brilhante. Ok, agora vamos virar a chave completamente. A gente sai do celeiro apertado e vai para outro universo. A história da pá carregadeira não tem nada a ver com agilidade em espaço pequeno. Aqui o papo é outro. É força bruta, é produtividade, é mover montanhas, literalmente. O problema aqui era gigante. Pensa em mineração, em obras de infraestrutura gigantescas, em portos. Era preciso uma máquina que conseguisse encher caminhões enormes com toneladas e mais toneladas de material. E não era só encher, era fazer isso o mais rápido possível. Produtividade era o nome do jogo. E a evolução dela, claro, seguiu um caminho bem diferente. Começou com umas adaptações meio improvisadas em tratores, sabe? Depois da Segunda Guerra começaram a aparecer os primeiros modelos feitos para isso mesmo. Mas o que mudou o jogo de verdade foi a invenção da direção articulada. Isso foi uma revolução. Hoje em dia, a busca é por mais eficiência, mais conforto para quem opera e, claro, muita tecnologia de segurança. E o segredo dela está aqui. Diferente da Mini, a máquina inteira se dobra no meio, como um ônibus articulado. É isso que dá um monstro desse tamanho uma capacidade de manobra que a gente nem imagina. É essencial para conseguir se mexer em pátios e minas sem perder a força e a estabilidade. Beleza, agora que a gente já viu a certidão de nascimento de cada uma, vamos juntar as peças. Como é que essas duas histórias, tão diferentes, afetam a operação e a segurança no trabalho hoje em dia? E é aqui que tudo faz sentido. A mini carregadeira, que nasceu para ser ágil e rápida, tem como seu maior fantasma a instabilidade. Um giro muito rápido, a caçamba muito alta e o risco de tombar é real. Já a pá carregadeira, que nasceu para produzir meio a outras máquinas e caminhões, tem outro inimigo, os pontos cegos. O grande perigo delas são as colisões, os atropelamentos. E o mais legal é que a tecnologia de segurança de hoje é uma resposta direta a esses problemas históricos. Olha só, na Mini, tudo é focado em evitar movimentos acidentais em lugares apertados. Por isso tem trava no assento, na barra de segurança. Na pá carregadora, o foco é outro. A luta é contra os pontos cegos. Daí vem as cabines com mais vidro, as câmeras de ré, os alarmes de colisão. Então, para a gente fechar o raciocínio, fica claro que escolher a máquina certa não é só uma questão de tamanho. É entender a alma dela, a sua história. Resumindo a ópera,
A mini carregadeira é a rainha da agilidade e da versatilidade nos espaços pequenos. A pá carregadeira é a força bruta, a produtividade em campo aberto. Uma gira no próprio eixo, a outra dobra no meio. Cada uma é simplesmente a ferramenta perfeita para o problema que a fez nascer. No final das contas, essa é a grande mensagem. A história de uma máquina não é só uma historinha para contar. É o verdadeiro manual do operador, escrito com a experiência de décadas. Entender essa história é o que permite operar com mais respeito, com mais eficiência e, principalmente, com muito mais segurança. Cada parafuso ali tem um porquê. E isso, claro, nos deixa pensando, né? Se a necessidade de agilidade em lugares pequenos criou uma máquina e a necessidade de produção em massa criou outra completamente diferente, qual será o grande problema do nosso tempo que vai dar origem à próxima grande máquina? Qual vai ser a próxima revolução? Fica aí a pergunta para a gente pensar.